Capítulo 314. A nação da meia-noite, no pico da cordilheira Ornacis, acreditava na governante da meia-noite, a mãe do céu. Existe alguma conexão entre isso e o lobo demoníaco da meia-noite, Flégria? Os delírios ilusórios que ouço são, na verdade, Ornacis. Flégria. Qual é a conexão entre o antigo deus, lobo demoníaco da meia-noite Flégria e a deusa? Segundo Roseli, a sequência 0 é equivalente a um verdadeiro deus, e cada sequência só pode ter uma sequência 0. A deusa havia herdado o poder do lobo demoníaco da meia-noite? Ele não era a divindade mais antiga, nem era o olho do Criador como afirmava? Sim, há uma pista circunstancial que não conta como prova. A escola de pensamento da vida adora a lua carmesim que evoluiu do olho do Criador, mas eles não acreditam na deusa da noite eterna. Klein de repente fez várias conexões enquanto manipulava o mundo para falar. Não há mais nada? Não. Assuntos relacionados ao rei dos lobos demoníacos, Flégria, também são considerados um mito na Cidade de Prata. Derek sentiu como se não tivesse dado nenhuma resposta. Ele sugeriu embaraçado: Senhor Mundo, você pode mudar para outra pergunta. Mudar a pergunta? Solzinho, você é muito honesto. Então não vou negar. Klein fez o mundo dizer com voz rouca. Sua honestidade e confiabilidade deixam uma impressão profunda. Eu conheci um Beyonder antes. Ele foi capaz de alternar livremente entre o corpo e o espírito, e também foi capaz de controlar zumbis. Você sabe a que caminho ele pertence e qual sequência é. Embora fosse impossível para o Sol, que estava localizado na terra abandonada dos deuses e na Cidade de Prata, formar uma conexão com a capital do reino Loen, Becklund, Klein foi cauteloso o suficiente para mudar o pronome referente à senhorita Sharon de ela para ele. A propósito, ele não é um Beyonder de alta sequência, o mundo adicionou em uma voz profunda. Derek relembrou a educação que recebeu seriamente antes de dizer: se ele não for um Beyonder de alta sequência, o caminho da Fênix pode ser eliminado. O caminho da Fênix? Klein deliberadamente fez o mundo mostrar um certo nível de surpresa. Depois de participar de tantas reuniões, Derek deixou bem claro que havia uma discrepância entre os termos usados pela Cidade de Prata e os usados pela senhorita Justiça e companhia. Portanto, Derek explicou sem achar estranho. É o caminho do Beyonder que governa a morte e controla parcialmente o mundo espiritual. Sua sequência 9 é colecionador de cadáveres. Então é o caminho da morte. Ao que parece, o ancestral da Fênix, Gregrace, foi a morte durante os tempos antigos. Klein sentou-se no final da longa mesa de bronze de uma maneira serena. Ele controlou o mundo enquanto acenava com a cabeça. Eu entendo. Pode continuar. Derek respondeu imediatamente. Só consigo pensar em duas possibilidades. Uma é um tipo de diabo especial. Assim como eu disse anteriormente, os diabos que evoluem de diferentes espécies podem ter suas diferenças. Existe um tipo que pode alternar livremente entre corpo e espírito, mas eles são bastante raros. E eles podem não ser capazes de comandar zumbis. Eles podem ser humanos? O mundo perguntou. Não que eu conheça algum exemplo semelhante, Derek disse honestamente. E quanto à segunda possibilidade? Klein pensou no desempenho habitual da senhorita Sharon na batalha, e o mundo mudou sua posição sentada. Derek respondeu seriamente: mutantes. Mutantes? Isso não está se referindo a monstros? O mundo perguntou com voz rouca. Klein lembrou claramente que o Sr. Azik havia mencionado que o termo mutante era o termo geral para humanos que foram colocados sob uma maldição. Devido às diferentes maldições, os mutantes se transformaram em diferentes raças.
Eles eram geralmente iguais aos humanos, mas seus corações estavam sempre cheios de um desejo reprimido e distorcido. Seus desejos irrompiam quando entravam em contato com determinada cena ou objeto, transformando-se em monstros. Eles então sucumbiriam aos seus desejos e derramamento de sangue. Cada vez que liberavam seus desejos, tornavam-se um pouco mais impiedosos e apáticos. Finalmente, perderiam todos os sentimentos positivos esperados de um ser humano. O mutante mais comum era o lobisomem. Derek assentiu francamente e disse: "Isso mesmo. Mutantes são os vários tipos de monstros que evoluem dos humanos devido aos efeitos negativos de certas características de Beyonder. Não é uma maldição, mas o impacto negativo de alguma característica de Beyonder?" Sentado ereto na densa névoa cinza, Klein achou isso diferente do que o Sr. Azik havia descrito. É este o entendimento dos mutantes antes do cataclismo? O conhecimento geral na Cidade de Prata é bastante precioso para os Beyonders dos continentes Norte e Sul. Klein tornou-se cada vez mais consciente da natureza especial da terra abandonada dos deuses. Nesse momento, Derek continuou: "As características que os mutantes possuem formam um caminho de Beyonder. Portanto, pessoas comuns também podem se transformar em mutantes consumindo poções." Um caminho mutante? A qual caminho isso se refere? Qual é o nome da sequência 9 correspondente? Klein perguntou curiosamente através do mundo. Derek ignorou as primeiras perguntas, tratando-as como um complemento necessário. Na Cidade de Prata, a sequência 9 correspondente é chamada de prisioneiro. A mente é prisioneira do corpo, e o corpo é prisioneiro do mundo. Isso se refere à loucura que é contida e ao desejo que é oprimido. Prisioneiro? Este caminho é mantido pela Escola de Pensamento Rosa. Eles são famosos por seus sacrifícios sangrentos e adoração ao chamado Deus acorrentado. A senhorita Sharon não parece uma pessoa de sangue frio e indiscriminada. Espere um minuto, Marik aparentemente estava sendo perseguido por alguma facção. Ele e a senhorita Sharon eram traidores da Escola de Pensamento Rosa? A traição deles foi porque não queriam se tornar hereges loucos? Klein especulou enquanto fazia o mundo dizer: "Estou muito satisfeito com sua resposta." Transação concluída. Em seguida, alguns membros compartilharam suas experiências e novidades. Quanto a Klein, ele encerrou o clube de tarô pouco antes de sua espiritualidade se esgotar. Quando a área acima da névoa cinza voltou ao seu estado pacífico, até mesmo o falso mundo havia desaparecido. Ele então começou a viajar entre o mundo real e o espaço misterioso, trazendo a chave mestra para o antigo palácio. Embora eu tenha deduzido do diário de Roselle que existe uma grande probabilidade de não haver uma sequência 0 para o caminho do aprendiz, não posso ser imprudente. Se houver uma sequência 1 ou 2, eles podem ser capazes de contra-atacar efetivamente através do espaço. E se realmente houver uma sequência 0? Eu não deveria arriscar minha vida. Depois que Klein se recuperou, ele escreveu uma declaração de adivinhação, sua origem. Em seguida, segurou a chave mestra na mão para não desviar o recito disso. Recostando-se em sua cadeira, Klein entoou a declaração de adivinhação e gradualmente adormeceu. Na névoa cinza do mundo despedaçado, ele viu um porta-lâmpadas de bronze com muitas velas bruxuleantes. Ao redor do candeeiro havia o que parecia ser uma sala secreta, desprovida de qualquer luz externa. Havia mesas compridas, potes de ferro preto, potes de vidro, cadernos de cor marrom e outros itens. Um jovem vestindo uma túnica preta clássica estava parado na frente da longa mesa, olhando para a poção em sua mão. Ancestrais, estou prestes a embarcar no caminho do extraordinário. Com certeza reproduzirei a ilustre glória da família Abraham.
Ele murmurou para si mesmo e bebeu a poção. Os músculos de seu rosto se contorceram de dor. De repente, gritou miseravelmente e caiu no chão. Ele se contorceu continuamente, se estrangulando. Depois de alguns segundos, arrancou as roupas, arrancou a pele e se transformou em um monstro coberto de sangue. Estrondo. Sua carne explodiu, e cada pedaço de carne parecia possuir vida própria enquanto continuavam a rastejar em todas as direções, deixando para trás sinais de corrosão. No final, eles não conseguiram sair da câmara secreta e gradualmente se acalmaram. As manchas de luz se juntaram e se combinaram com um dedo quebrado, formando uma chave cor de latão antiga e de aparência simples. Ao mesmo tempo, Klein viu um relógio de bolso de prata incrustado de diamantes entre as roupas esfarrapadas. Depois que o sonho terminou, ele abriu os olhos e olhou para frente. Ele disse com um suspiro: sério, ele disse que queria restaurar a glória da família Abraham, mas falhou no primeiro passo. É arriscado até na sequência 9. A família Abraham foi uma poderosa família aristocrática da dinastia Tudor durante a Quarta Época. Dizia-se que eles mantinham o caminho Beyonder de aprendiz, mas era muito provável que estivesse incompleto. Klein relembrou a cena que acabara de ver. Bateu os dedos na borda da mesa e murmurou para si mesmo. Ele falou na língua Loen. Não sei dizer de onde é o sotaque dele. Foi nos últimos 10 anos que se tornou popular incorporar diamantes puros em relógios de bolso. Talvez eu deva visitar a Igreja da Colheita quando tiver tempo e perguntar ao padre Utravisky onde ele conseguiu sua chave mestra. Talvez eu possa encontrar algumas pistas. Assim que Klein estava prestes a deixar a névoa, a estrela ilusória que simbolizava a mágica começou a inchar e contrair. Force estava solicitando um ritual de sacrifício. Force normalmente não carregava tanto dinheiro com ela, mas planejava participar de uma reunião dos Beyonders, então deixou 500 libras para ver se poderia comprar o que queria. Quem sabia que o encontro correspondente havia sido cancelado por causa das circunstâncias? Agora, ela poderia usá-las para pagar a fórmula Boticário e o método de atuação, um total de 430 libras. Vendo a tela de luz aparecer e vendo o papel moeda desaparecer, Force levou alguns segundos para reagir. Ela agradeceu sinceramente ao Senhor Louco. Vou vender a fórmula do Boticário ao Visconde Glam por 300 libras. Não posso ser muito gananciosa, ou isso arruinará nossa parceria de longo prazo. Quanto à senhorita Audrey, vou ignorá-la por enquanto. Ela espera entrar em contato com os alquimistas da psicologia e obter diretamente a fórmula correspondente. Se realmente não há esperança com isso, vou tentar comprá-la nessa reunião de tarô. Tenho que ver se o método de atuação é eficaz. Se for, então eu tenho que pensar em como rezar para o Senhor Louco. Oh, Xiu é tão idiota. Ela sempre atuou como árbitra e, sem saber, cumpriu os requisitos do método de atuação. Force começou a pensar no futuro. Ao receber as 430 libras, Klein também recebeu uma oração da senhorita Justiça. Ela disse que se o adorador do Senhor Louco não precisasse mais de dinheiro, poderia prometer trocar as 200 libras pelas anotações do diário de Roselle para garantir que o Senhor Louco ficasse satisfeito. Estou satisfeito. Estou a apenas algumas dezenas de libras abaixo de 1000 libras. Klein recusou a oferta de senhorita Justiça. Então, ele ajudou o Sol ativamente a despertar suas memórias sobre os 7 deuses. Depois de fazer tudo isso, Klein voltou exausto ao mundo real. Abriu as cortinas e começou a vasculhar o dossiê com as informações dos assassinatos em série, em busca do animal que poderia ter existido. Ponto.